que você se comporta quando você está perto de pessoas muito inteligentes? Sabe aquelas pessoas que você admira, que você fica assim, poxa, esse aí estudou, esse aí sabe. Tem gente que fica muito empolgada, né? E fica querendo conhecer mais e começa a perguntar. Tem gente que já tem inveja. Olha lá, o outro que quer saber de tudo, não sabe de nada, não estudou nada, não sei de onde é que ele está tirando esse conhecimento todo. E aí, pensando nisso, que eu já estava pensando nisso semana passada, eu me deparei hoje aqui lendo a Bíblia, que isso já aconteceu e isso acontece o tempo inteiro. Aconteceu na vida de Estevão porque os discípulos, na época que eles começaram a pregar, depois que Jesus foi embora, né? Aí eles começaram a pregar e as pessoas começaram a ficar meio assim, que precisando de alguém mais que pudesse ajudar. Então eles escolheram 7 homens de boa reputação, pessoas assim cheias do Espírito Santo, que fossem capazes de poder servir o povo e ajudar o povo. Pessoas que já estavam ali unidas. E aí, dentre esses homens escolhidos, se destaca Estevão. A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo, ele tinha uma boa reputação, era muito inteligente. E o verso que mais me chamou a atenção era que as pessoas, elas ficavam conversando com ele, né? E ninguém podia resistir ao conhecimento de Estevão, porque ele sabia muito, né? Diz que ele tinha a sabedoria do Espírito nele. E aí, sabe o que aconteceu? Por causa disso, alguns homens, né, subornaram outros homens para mentirem, dizendo que ele estava inventando história. Imagine, pense aí. Aí eu fico pensando, hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa inteligente, que estudou, que fala do que ela sabe, do que ela conhece, tem gente que faz muita cara feia por isso. Outro dia eu estava conversando com umas pessoas e as pessoas assim discordaram do que eu falei. Falei baseado no que eu estudei. Mas as pessoas costumam fazer assim, olha lá, sabe de tudo, só quer ser a boa. E talvez nem se deem conta de que podem aprender alguma coisa, de que podem aprender muita coisa. E ao invés de ficar nessa coisa assim, olha lá, fazendo cara feia, também não poderia estudar? A pessoa que faz cara feia para quem conhece, para quem estuda, para quem busca um conhecimento a mais, essa pessoa deveria se juntar a ela para poder conhecer também, ter humildade para isso, mas infelizmente nem todos têm. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Por que que as pessoas subestimam aqueles que conhecem? Por que tem inveja? Por que não gostam? Porque tem gente que realmente não gosta. Se ela sabe que a pessoa sabe um pouquinho, para a gente aprender alguma coisa nessa vida, a gente precisa ter, primeiramente, humildade. Depois, a gente precisa ter dedicação. Certeza que Estevão não tinha uma vida de qualquer jeito. Ele se dedicava à oração, com certeza, porque ninguém tem uma intimidade, é cheio do Espírito, se ele não investe tempo para isso. Ele passou a aprender, porque quem aprende tem capacidade de ensinar. Quem não aprende nada, como é que vai ensinar alguma coisa se não se dedicou a aprender? E é descrito que ele é um homem cheio de sabedoria do Espírito. Quem deu foi Deus. Então toda a sabedoria que a gente tem, tudo que a gente entende, é Deus que dá o entendimento. Mas a gente precisa permitir. É claro que para uns é mais fácil aprender, para outros não. E cada um tem suas limitações e dificuldades. Mas com dedicação, a gente aprende, a gente entende. E outro dia eu estava lendo em um livro que diz assim, que quando a gente se dedica a ler, a aprender a Bíblia, os anjos de Deus, eles vêm para nos ensinar. E mesmo que a gente não veja, sabe quando a gente tem aquela ideia assim, olha, agora eu consegui compreender isso aqui. O anjo de Deus ajudou você que se dedicou e se empenhou. Então, tem muita gente que sente ciúme, sente inveja, como no caso de Estevão, mas tem muita gente que fica admirado e acaba aprendendo, acaba se convertendo através do conhecimento que ele passou a ter. Porque tem muita gente que é ignorante, realmente não sabe. Mas depois que sabe, depois que aprende, começa a valorizar isso. E aí, Estevão, ele teve essa unção tão grande que quando ele estava diante das pessoas, as pessoas enxergavam ele como se ele fosse um anjo.
É descrito na Bíblia isso. Então imagine você ser inteligente, ser cheio do Espírito, a ponto das pessoas olharem para você e verem a fisionomia de um anjo, de uma pessoa divina. Isso é magnífico. E depende de nós querermos aprender isso, aprender a ter essa sabedoria divina. E cabe a gente se dedicar para isso. Se a gente viver uma vida dispersa de qualquer jeito, a gente nunca vai aprender completamente. E a gente precisa estar disponível para isso também. Porque tem gente que quer aprender assim, ó, estalou os dedos, apareceu na mente dela e ela sabe. E não é bem assim. Tudo exige dedicação, paciência e desprendimento do seu ego, de você ter humildade para aprender. Comenta aqui embaixo se você já passou por alguma situação em que você ficou com ciúmes, mas depois você entendeu. Me conta também se você conhece alguém inteligente que você admira muito. Vai ser bom saber a sua opinião aqui.